Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, desculpa o atraso, tive um pequeno probleminha aqui. Bom, é o seguinte, enquanto eu vou abrindo as coisas aqui. Bom, a aula de hoje é sobre filtro. A gente vai começar, na verdade, a ver sobre filtros ativos. A gente vai ter mais, no mínimo, três aulas sobre isso. A de hoje, a de sexta-feira e talvez na próxima segunda, caso eu não consiga concluir na sexta, o que é bem provável. Então esse conteúdo de filtros ele é bastante extenso, só que é grande, só que vocês vão ver que a gente vai ficar a nível de usuário basicamente. A gente não vai ficar deduzindo equações, não vai ficar preocupado em como que o circuito como que ele não como que ele funciona, mas nos detalhes do circuito. A gente vai simplesmente usar o circuito. A ideia de filtros é usar. Não é deduzir nada, não é ficar olhando o circuito para ele, falar, esse circuito trabalha dessa forma. Não, a gente vai usar. Então já é algo mais voltado para aplicações. Isso aqui, se eu não me engano, é o capítulo. Tem um capítulo inteiro do Malvino, acho que é o 20 ou 21. Então é o capítulo 20 ou 21 do Malvino. E é metade do livro do Antônio Pertence. Então, metade do livro do Pertence é sobre filtro ativo. Só que a abordagem que ele dá lá é bastante técnica. Eu, particularmente, prefiro mais a do Malvino. Ele é mais sucinto e ele já dá as equações que a gente vai usar. O Pertence tenta transformar as coisas assim, em algo genérico, ou seja, ele quer usar a mesma metodologia para todos os filtros. E acaba que um filtro simples fica complexo, porque ele trata da mesma forma que um filtro muito complexo. O Malvino já separa isso, ele vai. O filtro simples ele fala que é simples, o complexo tem as equações complexas, então não tem muita complicação. O Pertence tentou generalizar e, na minha opinião, ficou assim. Talvez há quem goste. Então, mas a abordagem do Pertence ele é mais completa, tem muito mais coisa que o Malvino. Então, enfim, fica do gosto de cada um. Bom, só um minutinho. Bom, antes de falar de filtro, todo mundo sabe para que serve filtro? Porque às vezes a gente vai começar a falar aqui e não vai ficar claro. Então, antes de falar do que é, enfim, vamos ver para que serve, que é acho que é o primeiro ponto. Você já deve ter trabalhado de alguma forma com um pouco de filtros também, possivelmente em eletrônica um não, bem provavelmente não, mas em circuitos, por exemplo, quase que certamente. Bom, vocês enxergam a tela do meu tablet aí? Sim, né? Sim, Beleza. Olha só, filtros, como o nome já indica, é usado basicamente quando a gente quer tirar alguma coisa. Então a gente vai ver vários tipos de filtros, mas por exemplo, o mais comum, filtro passa baixa, passa alta, passa banda, rejeita banda. Então são circuitos que a gente vai usar usando o AO, por isso que é chamado de filtro ativo. Existem os filtros passivos, que eles usam só componentes passivos, indutor, capacitor, resistor. Nesse caso a gente vai usar a O, então ele é chamado de filtro ativo. E ele é usado para retirar alguma frequência do sinal. Ou retirar, por exemplo, se for passa baixa, ele deixa passar baixas frequências e retira as altas. O passa alta faz o contrário, ele deixa passar altas frequências e retira baixas. Passa banda, enfim, a gente vai ver, vai passar por cada um. Mas a ideia do filtro é retirar alguma coisa. Esse alguma coisa está relacionado à frequência. Então a aplicação mais comum disso, que é o caso até mais, que é mais a aplicação mais tradicional de filtros, é quando eu tenho, vou dar exemplo de áudio inclusive, quando eu tenho um sinal,
de áudio. E aí, no meio desse sinal, tem coisa que eu não quero. Vou dar um exemplo. Vamos pensar até no microfone mesmo. Eu tenho uma fonte de sinal aqui, ó, que pode ser, por exemplo, um microfone. E eu preciso ligar isso a um amplificador, que está aqui na ponta. Bom, essa distância aqui, ó, se isso aqui até for na ordem de metros, que é bem comum, vou representar essa fonte senoidal, esse microfone, por exemplo, com... vamos lá, ele trabalha de, no máximo, até 20K, por exemplo. É de 20 Hz a 20K, que é a faixa, inclusive, audível, né? Bom, no meio do caminho, com certeza, ele vai pegar ruído. Então, à medida que esse sinal que a senoide vai transportada, né, ali pro amplificador, tem ruído sendo injetado aqui, ó. Então o sinal que aqui era para ser simplesmente uma senoide, ela vai aparecer, na verdade, vai aparecer uma senoide cheia de coisinha. Chama de coisinha aqui, que seria o nome técnico seria ruído. Ou algumas frequências que não fazem parte ou não deveriam fazer parte desse sinal. Eu captei isso aqui ao longo do circuito. Então, não é desejável, por exemplo, amplificar tudo isso. Eu quero amplificar somente o meu sinal de áudio. Então, eu preciso retirar esse ruído do circuito. Tirar ruído no transporte até tem como. Eu lembro que eu falei da questão de aquele protocolo, né, 420 mA. Se eu transportar o sinal não em forma de áudio, mas em forma de corrente, eu já consigo reduzir bastante o ruído. Mas eu não elimino todo ele. E às vezes eu não. É desvantajoso fazer isso. Às vezes eu estou transportando em forma de tensão mesmo. E eu simplesmente quero eliminar esse ruído do sinal. Então o que a gente vai fazer? Entre o amplificador e o sinal, eu vou projetar um circuito que vai ser um filtro que ele vai deixar passar, por exemplo, só o meu sinal de interesse. Então ele vai pegar esse sinal que está aqui, isso aqui vai passar na caixinha, né? Vai ficar somente o sinal de interesse. Então basicamente é isso. Isso aqui eu estou falando de um passa baixo, ou seja, as frequências que eu quero estão abaixo da frequência do ruído. Então eu preciso fazer um circuito para deixar passar as baixas frequências e anular as altas. Aí tem o passa alta, que tira só as altas. Eu tenho, por exemplo, às vezes as minhas frequências, vou desenhando essa parte de áudio aqui, ó. Tem no sinal de áudio aqui, por exemplo, eu tenho um ruído que ele está em 10K, por exemplo. Ele está no meio do sinal. Então eu preciso entre 20 e 20K. Aí tem um ruído que está em 10K. Eu não posso anular a partir de 10K, porque senão eu vou tirar 20K também que eu preciso. Aí nesse caso, então, o que eu estou falando é a situação onde eu tenho, por exemplo, o sinal está aqui, né, de interesse, o azul. Aí vem só uma componente em 10K, que ela está aqui no meio do sinal. Aí o que a gente vai fazer? Ao invés de tirar uma faixa de frequência, eu vou tirar somente uma frequência, eu vou tirar somente o 10K. Eu vou ser específico nela, vai ser incisivo em 10K. Esse é chamado, por exemplo, rejeita faixa. Eu vou rejeitar, por exemplo, uma frequência apenas. Enfim, então a gente tem uma gama de variedade, uma gama de tipos de filtro, né? A gente vai passar por 4. Passa alta, passa baixa, rejeita faixa e passa faixa. São as 4 únicas opções que existem também. Então a gente pode deixar passar uma faixa, rejeitar uma faixa, passar a partir de uma frequência ou tirar a partir de uma frequência. Tá claro? Bom, deixa eu voltar para cá. Essa parte Bom, bem provavelmente vocês já precisaram fazer algum filtro uma vez na vida. Se não, ainda vão precisar. Acho que todo mundo já teve algum problema com ruído e vai precisar resolver de alguma forma. Bom, a gente só descobre... só vou falar aqui já do espectro em frequência, porque é algo que a gente vai usar bastante. Seria algo tipo isso daqui, ó. Por exemplo, imagina que eu tenha... Vocês estão vendo meu computador aí agora, né? Bom, Isso. beleza. Sim, sim. Imagina que eu tenho esse sinal aqui, ó.
eu vou lá no osciloscópio e meço, por exemplo, o meu sinal da minha fonte, por exemplo, do meu sensor que seja, e ele tem esse aspecto aí. Aí eu falo assim, o sinal tá estranho, não era para ser assim. Você vai, a gente vai e pega o datasheet lá do sensor e fala, olha, era para ter uma senoide aí. Por exemplo, minha fonte é um sinal senoidal de 1K de frequência. Aí eu estou enxergando isso daí. Pô, isso aqui está muito longe de uma senoide. Como é que eu faço o diagnóstico do que tem de frequências aí? O que o sinal me representa? Porque olhando para esse aí, eu estou vendo que não é uma senoide. Deveria ser até isso daqui, ó. Deixa eu só colocar o sinal que deveria ser, como se isso aqui fosse o sinal que eu preciso. É o que está em azul aí, ó. Deveria ser isso, mas não é. Era para ser o azulzinho, está sendo vermelho. Obviamente eu só sei que é o azul pelo datasheet. Aqui eu estou colocando é porque eu só estou representando. Mas tá aí. Agora, como é que eu descubro o que tem de sinais aí para saber o que eu preciso fazer? Para isso a gente vai fazer a resposta em frequência ou fazer a transformada de Fourier. Então a transformada de Fourier transforma um sinal que está no domínio do tempo. Então vocês estão vendo aqui que está a amplitude no eixo Y, no tempo, no eixo X. Quando eu faço a transformada de Fourier, eu transformo o eixo X que está em tempo em frequência. Com isso eu vou ter amplitude por frequência. Então, inclusive aqui no PSIM, eu estou usando ele, eu tenho aqui a FFT. Seria Fast Fourier Transform, seria a transformada rápida de Fourier. Quando eu faço a transformada de Fourier, ele me mostra que agora ó, o eixo X agora já não está mais em tempo, já está em frequência. Então, se eu for dar um zoom aqui, por exemplo, ó, aqui eu sei exatamente o que eu tenho. Ó. Eu tenho uma componente com 1 volt de pico na frequência de 1K, por exemplo. Olha lá, 1K. Deixa eu ir passando por aqui. Olha lá, 1K de frequência é 1 volt. Então, essa aqui, inclusive, é minha componente de interesse. Isso aqui é o meu sinal. Só que eu tenho mais outras duas aqui que são as frequências que não são desejáveis, que é ruído. Então ela está em 5K e 10K. Então, para que eu vou usar um filtro? Para anular essas aqui, ó, essas duas. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer um passa baixa, por exemplo. Eu deixo passar a partir de 1K e vou anular tudo que tiver aqui na frente. Ele vai limar isso aí tudo. 5K, 10K, o que tiver lá na frente. Por exemplo, não, a minha frequência de interesse é 10K. Tá aqui. E eu tenho 1K e 5K que não é de interesse. O que eu vou fazer? Fazer um passa alta. Eu vou tirar 1K, 5K e deixar 10K. Não, a minha frequência de interesse é somente 5K. Eu tenho 1K e 10K que não são frequências desejáveis. Eu posso fazer um passa faixa. Eu só deixo passar nessa faixa aqui próximo de 5K. Eu vou tirar 1K e 10K. Ou o contrário, eu quero 1K, 10K, eu só quero tirar 5K. A minha frequência de... o ruído está em 5K. Eu vou fazer um rejeita faixa. Na região próxima de 5K ele vai atenuar. Então a gente consegue manipular, literalmente eu estou manipulando a resposta em frequência do sinal. Eu estou deixando passar alguma coisa ou tirando alguma coisa. Senhor, está claro? Então, quando eu falar de comportamento do filtro, tenham sempre em mente a sua resposta em frequência. É o que o sinal tem no domínio da frequência. Tá claro? Então a gente vai sempre usar o FFT, que é o domínio da frequência, e o tempo, que é o domínio do tempo. Aqui eu gosto de usar bastante o PSIM, porque isso aqui está bem simples. No Multisim tem também, mas não é tão simples igual isso daqui. Então a gente vai usar bastante, né, os modelos aqui do PSIM para fazer esse teste, né, com filtros. Bom, eu estou separando aqui em duas partes, parte 1 e parte 2. Para a aula de hoje e a aula de sexta-feira. Provavelmente eu não vou conseguir concluir até sexta. Aí a gente finaliza na próxima segunda. Bom, então o que a gente vai ver hoje? Uma revisão rápida a respeito dos comportamentos do filtro, passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita banda. São os 4 tipos.
e algumas aproximações. Vocês já viram falar disso aqui ou não? Tipo Butterworth, Chebyshev, elíptico, Bessel. Sim ou não? Já ouviram isso? Porque se sim, eu passo mais rápido. Se não, eu passo mais devagar. Assim, a pergunta é, alguém nunca ouviu falar disso daqui? Dessas aproximações? Deixa eu dar uma travada aí. Então, pera lá. Eu travo em áudio, em vídeo, em tudo. Não, eu tava Só falando. áudio. Foi só áudio. Isso. Ah, não, beleza. Então, a minha pergunta é a seguinte. Então, eu falei, né, a gente vai ver hoje os comportamentos, passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita banda, que são os 4 tipos, e as aproximações, Butterworth, Chebyshev, Chebyshev inverso, elíptico e Bessel. Eu perguntei o seguinte, alguém nunca ouviu falar disso? Porque se alguma pessoa nunca nem ouviu falar desses tipos, eu passo mais devagar. Se sim, eu passo mais rápido. Porque isso aqui talvez vocês já tenham visto em algum outro local. Alguém não sabe o que é isso? Essa é a pergunta. Eu nunca ouvi falar, não. Não, né? Então Eu beleza. também nunca ouvi, não. Não, ótimo. Então a gente passa mais suave aqui. Porque talvez seja isso aqui é algo que já tá dentro tá dentro da zona de conforto, eu passaria mais rápido. Bom, então a gente fala disso. E aí a gente entra de fato já na parte dos filtros. Filtros de primeira ordem, filtros de segunda ordem. Aqui já são as implementações dele, a gente vai ver isso tudo com a O. Bom, vamos lá. Sobre os tipos de filtro. A gente vai ver 4 basicamente. O primeiro deles é o passa-baixa. O passa-baixa, como o próprio nome já indica, de novo, vou repetir porque isso aqui é importante. Estou falando de resposta em frequência, amplitude por frequência. O passa-baixa, ele deixa passar até uma determinada frequência e bloqueia a partir de uma determinada frequência. Então ele deixa passar as baixas, né, frequências mais baixas passam, frequências mais altas são bloqueadas. O que tem de nomenclatura aqui que a gente vai usar bastante? Essa frequência que é o limiar entre o que ele deixa, o que ele corta e o que ele deixa passar, é chamada frequência de corte. Então, a frequência de corte de um filtro é o limiar. Então, num passa baixa, até a frequência de corte passa. Depois dela, não. Num passa alta, que a gente vai ver já é o contrário. Até a frequência de corte ele bloqueia, depois dela ele deixa passar. Então, ele permite a passagem de todas as frequências até a frequência de corte. Após a frequência de corte, ele vai bloquear o sinal. Tá claro? Então, esse é a resposta em frequência de um filtro passa baixa. Normalmente, perceba que isso aqui a gente não vai ver bem em amplitude, a gente vai ver em ganho. Vai ser assim, ganho por frequência. E normalmente, via de regra, não é regra, mas via de regra, o ganho de um filtro é 1. O filtro normalmente não é usado para dar ganho, ele é usado simplesmente para manipular a resposta em frequência. Então, normalmente, vocês vão ver aqui, por exemplo, 0 dB nessa região aqui, por exemplo. Aqui vai estar como 0 dB, que é ganho unitário. Então, normalmente, os filtros eles não precisam dar ganho, eles só querem simplesmente deixar passar o bloqueado. Então, até a frequência de corte, ele não faz nada, depois dela ele vai bloquear. Bom, esse é o passa baixa. O passa alta é o contrário. Ele bloqueia até a frequência de corte. Então, a frequência de corte está aqui. Ele bloqueia até a frequência de corte e deixa passar a partir dela. Deixa eu só permitir alguém entrar aqui, só um minuto. Tá claro? Bom, o passa-banda, ele tem um passa-banda e rejeita-banda, né? O passa-banda, ele deixa passar uma região, uma faixa de frequência. Então ele tem 2 frequências de corte, uma inferior e uma superior. A frequência de corte inferior, ele bloqueia até ela. Então ele bloqueia os sinais, né, com frequência menor que a inferior, deixa passar por uma faixa e depois bloqueia de novo. Então ele é um filtro seletivo, ele vai selecionar somente uma faixa de frequência, ou na maioria dos casos uma única frequência.
Isso aqui é usado em rádio, por exemplo. Então, quando a gente sintoniza uma rádio, a gente está fazendo isso aqui. Eu estou escolhendo qual que é a frequência que eu estou deixando passar. Eu estou pegando a... Deixa eu lembrar uma aqui, sei lá, Mix 106.5, né? Então, a 106.5 vai estar nessa região aqui, ó, que deixa passar. As demais, cultura, educadora, tudo vai ser bloqueado. Então, ele é usado muito em rádio, walk-talk, essa parte onde eu só quero selecionar uma frequência. Então, tem duas frequências de corte. E por fim, o rejeita banda faz justamente o contrário. Ele deixa passar até a primeira frequência de corte, bloqueia até a segunda e deixa passar a partir da segunda. Então isso aqui é usado quando eu quero tirar uma única frequência. Isso aqui é muito usado na parte, por exemplo, de eletrocardiograma. Eu quero fazer um ECG. Aí o ECG, ele varia normalmente de 0,1 Hz até 80 Hz, se não me engano. Essa é a faixa aqui de interesse. Mas em 60 Hz tem ruído, que é justamente a frequência da rede. Aí eu preciso tirar somente os 60 Hz, porque ele é muito grande esse ruído, inclusive. Aí eu tenho que fazer um rejeita faixa ali para bloquear essa frequência de 60 Hz. Pessoal, tá claro? Então, em termos de filtros, dos tipos de filtro é isso. É bem simples, né? Então é bem intuitivo. Tem 4. Passa banda, passa alta, rejeita banda e rejeita faixa. Tá claro? Bom, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu tô tendo... Olá, não. Eu tô tendo vários problemas com a gravação. Eu vou fazer... Vamos lá. Então, esses são os tipos de filtros. O que eu vou falar aqui agora são as aproximações do que a gente consegue fazer. Quando eu falo assim, ó, um filtro passa baixa. Isso aqui, ó, é a resposta em frequência ideal dele. Do jeito que eu estou mostrando aqui, é como se fosse assim, ó, vamos imaginar, a frequência de corte em 1K. Até 1K passa tudo. A partir de 1K não passa nada. É isso aqui que essa resposta me mostrando. Seria um limiar onde eu tenho sinal passando de um lado e sinal bloqueado do outro. É meio que óbvio que na prática isso aqui não vai acontecer. Não é dificilmente. É impossível eu bloquear tudo a partir de uma frequência. Então a gente vai ter, na verdade, algumas aproximações do que vão ser implementados na prática. Do que eu consigo de fato na prática. Eu tenho várias aproximações. Eu vou mostrar aqui todas, por exemplo, o filtro passa baixa. Mas isso aqui vai ser, a gente pode associar com as demais. Então, a aproximação mais comum do que acontece é a chamada Butterworth. A aproximação Butterworth, todas elas vão ter esse comportamento. Ó, esse aqui seria a aproximação Butterworth do passa baixa. Ele vem com um ganho constante de 0 dB, como eu falei. Ó, normalmente, o ganho do filtro é 0 dB, ganho unitário. E a partir da frequência de corte, ele começa a cair, a atenuar. Então não tem mais aquela linha vertical aqui, ele vai atenuando. Eu tenho uma taxa de decréscimo aqui. E essa taxa, no caso aqui do Butterworth, seria de 20 dB por década. Então, aliás, 20 dB por década para cada ordem do filtro. Então, por exemplo, filtro de primeira ordem, ele cai 20 dB. Segunda ordem, 40 e por aí vai. Essa parte eu vou falar depois. O que eu estou mais interessado aqui é nessa parte aqui, o que ele chama de banda de passagem e banda de corte. Banda de passagem é o que o sinal deixa, banda de corte é o que ele bloqueia. Então no Butterworth ele tem banda de passagem plana e banda de corte também plana. Espera que vocês vão ver um que não é assim, que fica mais óbvio. Mas é o tipo mais comum, é o Butterworth. Vocês vão ver que nas aplicações 90% vai usar Butterworth. Bom, por exemplo, aí o que seria o Chebyshev, a aproximação Chebyshev do filtro passa baixa? Na banda de passagem, ela tem ripples. Então, ao invés dela ser plana, ela vai ter oscilações no ganho. É ripple, tá vendo que ele vem constante, tem um ripple, outro ripple, e depois começa a cair. Então, a aproximação Chebyshev, ela tem ripples na banda de passagem, e ela é monotônica ou não tem ripples na banda de corte. A banda de corte é essa região aqui. Então, ó, Butterworth é
plano e... Era para ser plano e plano. Eu não sei por que demônios eles não falaram isso. Chama monotônica. Ou seja, é plano aqui e monotônica aqui. Ao invés de falar assim, é plano ali também. Aqui é o contrário, ó. Então tem ripples na banda de passagem e é monotônica na banda de corte. Esses ripples, o número deles depende da ordem do filtro. Então se for de primeira ordem, por exemplo, vai ter... Aliás, nem tem como fazer Chebyshev de primeira ordem. Se for de segunda ordem, vai ter um ripple. Se for de 10ª ordem, vai ter 5 ripples. Então é isso dividido por 2. Olha aqui só para vocês terem exatamente o que eu acabei de falar. Ó. Então, aqui na figura não está muito legal. Isso aqui, por exemplo, é uma figura lá do... Só para vocês terem noção. Isso aqui é o Malvino. O Malvino fala isso. Aí o Antônio Pertence vai e aumenta mais. Ele fala mais coisas. Aqui seria, por exemplo, vários tipos de Chebyshev. O com ordem 2 seria esse aqui, ó. Ele tem, como ele é de ordem 2, ele vai ter um ripple. Ele vem aqui, tem um ripple e cai. O de ordem 4 vai ter 2 ripples. Seria esse daqui, ó. Um ripple, 2 ripples e cai. O de ordem 6 já tem 3 ripples. Seria esses que tem esses 3 piquinhos aqui, ó. Então, quanto maior a ordem do filtro, mais ripples ele vai ter. A vantagem de mais ordens é que ele cai mais rápido. Então, por exemplo, de segunda ordem, ele cai de forma mais morosa. O de sexta ordem já cai bem mais rápido. Então, quanto maior a ordem, mais ele atenua. Então, só que, obviamente, eu vou usar mais elementos. Então, quanto maior a ordem, teoricamente, um filtro ideal seria de ordem infinita. Eu tenho lá um filtro, sei lá, de 20ª ordem. Já está quase se aproximando de um ideal. Depois aqui da banda de, por exemplo, ele está filtrando aqui a partir de 1K. Então a partir de 1K ele já praticamente não deixa passar mais nada. Tá claro? Então, como eu falei, o Antônio Pertence ele dá uma visão mais... Ele usa equações mais genéricas. Só que complica demais. Olha o que ele chama de ganho. Ele chama de módulo do H, que é a função de J ômega. Olha que inferno isso aqui. Por que ele não fala que é simplesmente um ganho? O Malvino fala, isso aqui é o ganho. Aí o Pertence vai e chama de módulo módulo da função H, que é em função de frequência. E chama até aqui embaixo ainda de PU, para acabar mesmo. Então, assim, mas ele usa isso aqui, só que ele vai usar isso aqui para tudo. Então, se você aprende se você entender um negócio para um mais simples, o mais complicado também fica mais fácil. Mas, particularmente, eu prefiro assim. O que eu recomendaria? Vai no Malvino, depois vai para o Pertence. Senhores, está claro? Então, voltando rapidamente. Butterworth é plano e monotônico. Chebyshev tem ripples e é monotônico. O Chebyshev inverso é inverso mesmo. Ele é plano na banda de passagem e tem ripples na banda de corte. Ele é invertido do Chebyshev porque ele troca, né? Onde um tem na banda de passagem ele é plano, o outro na banda de corte. E ele segue o mesmo padrão. Esse número de ripples aqui, ó, depende da ordem do filtro sobre 2. Então, se tiver um filtro de 10ª ordem, vão ter 5 ripples aqui. Aí vem a minha pergunta, o que implica esses ripples aqui, ó? Aliás, melhor, o que implica esses ripples aqui na banda de passagem? Qual que é o problema disso? O problema disso é que, na banda de passagem, o ganho não é constante. Se eu for pegar, por exemplo, aqui, ó, o Butterworth, é o mesmo ganho, ó, é o mesmo ganho para qualquer frequência, até a frequência de corte. O Chebyshev não. Aqui tem um ganho, aqui vai ter outro ganho, aqui vai ter outro ganho. Ele muda o ganho na banda de passagem. Esse muda pouco. Então, por exemplo, se ali tem ganho 1, vai ter 1.2, 1.4, 1.5, mas muda. Então, dependendo da aplicação, é meio ruim ter isso, né? Variações de ganho no sinal de interesse. Às vezes não é problema. Onde não é problema? Vou dar um exemplo, sinal digital. Vamos pensar 0 a 5 volts. 0 é nível baixo, 5 é nível alto. Se for 5, 5.1, 5.2, é tudo 5. É tudo sinal digital. Então não tem problema ter variações ali. Mas às vezes é. Sinal de áudio, por exemplo, é problemático. Você tem mudança de frequência, você tem mudança de ganho. Aí o cara tá cantando uma música no agudo, tá ok. Se ele muda o tom de voz, né, vai ali para os graves, ele já tá mudando o ganho. É como se
o circuito ele amplificasse sinais com frequências diferentes. Então, para áudio, por exemplo, já é um pouco mais problemático. Tá claro? Então, enfim, depende muito da aplicação. E por fim, não, essa é a penúltima, a gente tem o elíptico, ou filtro de Cauê. O elíptico é o mais problemático, ele tem ripples na banda de passagem e também tem ripples na banda de corte. Ele tem ripple em tudo. A diferença dele para os demais é que essa parte que é chamada de transição, esse decaimento aqui é muito rápido. Deixa eu ver se eu coloco aqui junto com os demais. Acho que não. Não coloco não. Uma pena. Se eu fosse comparar, por exemplo... Se eu fosse colocar o... Deixa eu até rabiscar aqui. Ó. Se eu fosse colocar o Butterworth aqui, por exemplo, junto com ele, ficaria assim, ó. O Butterworth vem e começa a cair. Ele faria isso aqui, ó. O Butterworth, ele é plano, né? É flat aqui e monotônico aqui. Perceba que os dois são, por exemplo, de mesma ordem. Só que o decaimento do filtro de elíptico é muito mais rápido. Apesar de ter oscilações aqui e aqui, ele cai muito mais rápido. E se ele cai mais rápido, significa que para essa frequência aqui, por exemplo, ó, o Butterworth está dando esse ganho. O elíptico já está dando um ganho bem menor, ele já está atenuando muito mais o sinal. Ele é mais, nesse caso, ele é mais efetivo, né, na retirada do ruído. Só que ele vai ter oscilações de ganho na banda de passagem e na banda de corte. Certo? E o último é chamado de aproximação Bessel. A Bessel também é plano na banda de passagem e também é plano na banda de corte. Exatamente igual o Butterworth. Vocês vão me desculpar nessas abrição de boca aqui, mas minha filha essa noite, vou falar que ela quase não dormiu. E eu fui junto. Então vai ser isso aqui durante o tempo todo. O que eu estava falando? Assim, o Bessel, ele tem o comportamento próximo ao Butterworth. A diferença dos dois é o seguinte, se eu fosse colocar o Butterworth aqui, ele faria assim, ó. O Butterworth, ele é mais rápido, ele cai mais... Aliás, não, tá ao contrário. Aqui, ó. Se eu fosse colocar o Butterworth aqui, então ele tem aparentemente o mesmo comportamento. Só que o Butterworth faria isso aqui, ó. Vem aqui e já... Mas que coisa, e cai. Esse seria o Butterworth. Ele é plano e plano. A diferença dos dois é que o Butterworth é mais rápido que o Bessel. O Butterworth ele cai mais rápido que o Bessel. Mas qual que é a vantagem do Bessel? Eu não coloquei aqui ainda, mas todo o filtro ele tem resposta em fase. Ele tem resposta da magnitude e também tem da sua fase. A fase do Bessel, ela é linear. Então, isso aqui não é mais amplitude, isso aqui é ângulo. É fase. Fase em função da frequência. A fase do Bessel é linear. Os outros fazem assim, por exemplo, ó, o Butterworth faria isso aqui, ó. Então, esse comportamento não é linear. Então, o que acontece? O que isso aqui significa na fase? À medida que os sinais vão passando pelo filtro, vai mudando de fase. É isso que acontece. Então, por exemplo, para a frequência de 500 Hz eu vou ter, sei lá, 30 graus. Para a frequência de 1K, eu vou ter, sei lá, 180 graus. Ele vai mudando a fase da saída em relação à entrada. E não é uma coisa linear. No caso do Bessel, é totalmente linear. Então eu consigo prever de forma mais simples. Então a aproximação Bessel é muito usada em áudio. Imagina que eu vou fazer algo em áudio para Butterworth, os sinais eles vão ficar desincronizados. Então você grava voz e violão. Na hora de você somar, filtrar e somar, desloca uma coisa da outra. O Bessel não, você consegue prever isso. Então ele é usado muito na aplicação de áudio. Ele é pouco usado para sinais normais, mas é muito usado em áudio. Por causa dessa resposta em fase. Tá claro? Então, resumindo, é isso daí, ó. O Butterworth, plano e plano. Chebyshev, ripples e é plano. Chebyshev inverso, plano e tem ripples.
O elíptico tem ripple e o Bessel é plano também. É bem parecido com o Butterworth. Mas vocês estão vendo aqui que ele é mais demorado, ó. O Bessel é mais moroso que o Butterworth. Então aqui só um resumo. Isso aqui são as aproximações. Também que a gente está falando tudo de filtro passa baixa, né? Só que eu posso implementar um passa baixa com essas 5 aproximações. Aqui é na frequência de corte. Na frequência de corte, todos eles perdem 3 dB. Todos, sem exceção. Então todos eles vão perder 3 dB na frequência de corte. E aqui seria 2 vezes a frequência de corte. Então se a frequência de corte é 1K, vamos pensar em 2K. O Butterworth vai perder 36 dB, ele vai atenuar 36 dB. Os demais já vão perder 63, os Chebyshev já perdem 63, vendo que eles já são muito mais rápidos. E o elíptico perde 93 dB. Então o elíptico é o mais rápido de todos. O preço que se paga por isso é porque ele tem ripples na banda de passagem e na banda de corte. O Chebyshev e o Chebyshev inverso têm o mesmo comportamento. E o Bessel só perde 14 dB. Ou seja, está falando isso aqui, ó. Imagina que aqui é a frequência de corte, 1K. O Butterworth em 2K perde 36 dB. O Bessel só perde 14 dB. O elíptico, o Chebyshev e o Chebyshev inverso vão perder 63 dB. E o elíptico perde 93 dB. Então ele é muito mais rápido. Praticamente o dobro da frequência de corte, ele já está cortando tudo. Ele já está esmerilhando tudo aí para frente. Certo? Então, olhando para isso, fala, nossa, o elíptico é a melhor opção. Sim. Nesse caso, se eu quiser atenuação, sim. Porém, ele tem variações de ganho, né? Tanto na banda de passagem quanto na banda de corte. E tem um outro ponto que é a resposta ao degrau. Então, a resposta ao degrau me dá uma ideia do comportamento do filtro, como que ele é na prática. Aqui já está no domínio do tempo. Vocês estão fazendo, eu imagino, sistema de controle, né? Syscom. Lá o pessoal vê muito, né? É a resposta ao degrau. Então aqui, por exemplo, ó, o Butterworth e o Chebyshev, ele tem esse tipo de resposta. Então eu estou com um sinal. Se eu mudo o sinal, dou um degrauzinho nele, ele sobe, dá um pico, volta e estabiliza. O Butterworth e o Chebyshev inverso vão ter esse comportamento. O Bessel é o mais comportado deles. Tá vendo? Ó? Ele dá um degrau, ele vai e estabiliza. Ele nem dá overshoot. E o Chebyshev e o elíptico são terríveis. Ele oscila, vai oscilando, até ele estabilizar demora um tempão. Isso aqui seria, por exemplo, a resposta em frequência de um carro. Imagina aí um Fiat, vamos pensar um carro normal, um Honda, por exemplo. Você passa num buraco, ele balança e estabiliza. Isso aqui seria, não, vamos pensar, um carro normal, seria isso aqui, ó, passa no degrau, pum, ele vai dar só uma balançadinha. Um SUV, ele já balança e estabiliza. Isso aqui seria uma caminhonete, fica balançando. Então, a resposta ao degrau me dá a ideia assim do quão estável é o filtro. Obviamente, uma caminhonete é muito menos instável que um Fiat Uno, por exemplo. Vai tombar lá na curva. Esse aqui não. Ele é bem estável. Você passa num buraco, você mal vê. Só que a diferença é que ele tem outros problemas. Enfim. Então, essa é a resposta ao degrau do filtro. Tá claro? Então, assim, vamos resumir tudo. Os 5 tipos de aproximação. Butterworth, Chebyshev, Chebyshev inverso, elíptico e Bessel. Aqui é a banda de passagem, banda de corte. Roll-off seria a transição e a resposta ao degrau. O Butterworth ele é plano na banda de passagem, monotônico na banda de corte. Ele tem uma boa taxa de decaimento e tem uma boa resposta ao degrau. O Chebyshev tem ripples na banda de passagem, ele é monotônico na banda de corte, ele tem um decaimento muito bom, já é melhor que o Butterworth, só que ele tem uma péssima não, né? Mas uma resposta ao degrau ruim. O Chebyshev inverso, ele é plano na banda de passagem, tem ripples na banda de corte, tem um decaimento muito bom, exatamente igual ao Chebyshev, os dois têm a mesma taxa de decaimento, e ele tem uma resposta ao degrau boa, exatamente igual ao Butterworth. Os dois têm a mesma resposta ao degrau. O elíptico tem ripples na banda de passagem, ripples na banda de corte, tem a melhor taxa de decaimento. Ele cai 93 dB. Esse aqui cai 63, esse aqui cai 36. Então ele tem a melhor taxa de decaimento. Só que ele também é ruim na sua resposta ao degrau, igual ao Chebyshev. E por fim, o Bessel.
Ele é plano na banda de passagem, monotônico na banda de corte, igual ao Butterworth. Tem a pior taxa de decaimento. Ele é o mais lento de todos, mas tem a melhor resposta ao degrau. Enfim, resumindo tudo, não existe o melhor filtro, a melhor aproximação. A que tem melhor custo-benefício é a Butterworth. Ela não tem nenhum problema. Todas as outras vão ter um probleminha. Por exemplo, ó, o Chebyshev já tem uma taxa, a resposta do degrau é ruim. A elíptica tem a resposta do degrau ruim. E a Bessel tem uma taxa de decaimento ruim. O que mais se aproxima do Butterworth é o Chebyshev inverso, mas ele tem ripples na banda de corte. O Butterworth não tem. Então por isso que eu falei, o Butterworth vai ser aquele que a gente mais vai usar, porque ele é o mais, assim, custo-benefício bom. Certo? Desculpa, alguma dúvida, gente, até aqui? Sim ou não? Ok. Ok, ok não é, já tá no transição ali, né? Beleza, ok, daqui a pouco vem, não entendi. Bom, vamos lá. Acho que dá para continuar sem pausar aqui. Aqui são só o que seria essas aproximações para outros tipos de filtro. Por exemplo, já seria aqui para um passa-banda. É muito fácil identificar. Ó. Olha um passa-banda do tipo Butterworth. Pera aí. Ó, plano na banda de passagem. Plano na banda de passagem, plano na banda de corte. Olha o Chebyshev, a banda de passagem tem ripples, banda de corte é plano. Olha o elíptico. Tem ripples na banda de passagem, ripples na banda de... Tô mostrando uma coisa e falando outra. Tem ripples na banda de passagem e tem ripple na banda de corte. Olha o Chebyshev inverso. Banda de passagem plana, tem ripples na banda de corte. O Bessel é plano e plano. Então, olhando para o tipo de filtro, a gente sabe o que ele vai ser. Se é Butterworth, Chebyshev, Bessel e por aí vai. Olha se fosse o rejeita faixa, rejeita banda ou rejeita faixa. Ele deixa passar uma frequência, bloqueia e volta. O Butterworth tem banda de passagem plana, banda de corte plana, igualzinho o Bessel, também que são bem próximos. O Chebyshev tem ripples na banda de passagem, mas a banda de corte é plana. Chebyshev inverso tem banda de passagem plana, banda de corte com ripples. O elíptico tem ripple nos dois. O Bessel, plano e plano. Então, olhando para o comportamento, a gente consegue identificar. Esse aqui, inclusive, é bastante comum. Ó. Você já deve ter visto isso aqui, ó, que é o Chebyshev inverso. Algumas aplicações usam ele. Quando eu quero deixar passar uma frequência. Porque ele é plano aqui, ele tem oscilações aqui. Ó, mas não tem problema, isso aqui já vai ser atenuado mesmo. Então ele é bastante usado, o Chebyshev inverso. Quando eu quero algo melhor que o Butterworth, o próximo candidato é o Chebyshev inverso. Certo? Pessoal, deixa eu só pegar um carregador ali. Bom, até aí tranquilo? Certo? Então, visto a teoria do que cerceia, né, o que o filtro faz e como que a gente vai aproximar ele, vamos de fato agora implementar. Como eu falei, a gente vai ficar aqui a nível de usuário. O que eu chamo de nível de usuário? Tá aí o circuito, a gente vai usar ele. Eu vou mostrar algumas equações aqui, eu não vou deduzir a equação. Não vamos perder tempo fazendo isso. Algumas até dá para enxergar, outras vai ficar muito complicado. E a ideia não é deduzir a equação, estamos falando de graduação, é usar. Eu quero aprender a usar filtro. Bom, a gente vai ver primeiro os de primeira ordem. Os de primeira ordem, vocês vão ver que a ordem do filtro é pelo número de capacitor que ele tem. Então, se o filtro tem um capacitor, ele vai ter uma ordem. Se tiver dois, é duas, três e por aí vai. Então, vai depender do número de capacitores do filtro. Bom, e cada ordem ela é responsável por atenuar, por promover uma atenuação de 20 dB por década. 20 dB por década, passando isso para valores absolutos, cada 20 dB de atenuação é um ganho de 10 vezes menor. Por exemplo, o sinal tem 0 dB, né, ganho unitário, em 1K. Uma década acima é 10K, ele vai perder 20 dB. Isso significa que o sinal vai ser atenuado em 10 vezes.
Isso, cada 20 dB promove uma atenuação de 10 vezes, é isso, só para vocês terem noção dos valores. Se for 40 dB vai ser 100, 60 dB vai ser 1000 e por aí vai. Então cada 20 dB, 10 vezes, certo? Bom, para o filtro de primeira ordem, já usando a O, a gente tem dois candidatos. Esse daqui é o primeiro, ó. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Um resistor e um capacitor e uma O. Isso aqui, quais são as equações desse circuito? O ganho é unitário e a frequência de corte desse filtro é 1 sobre 2π R1C1. O que a gente vai sempre ver do filtro, por exemplo, primeira ordem, é o ganho e a frequência de corte. Porque esse aqui é o passa baixa. Então eu já tenho o comportamento dele. Então eu preciso só saber quem que é o ganho dele e qual que é a sua frequência de corte. Esse de baixo aqui é basicamente o mesmo. Ó, a diferença dele é que ele não tem ganho unitário. Ele tem um ganho diferente de 1. Perceba que é o circuito. Olha o tanto que é simples isso aqui. Ó. Também esse circuito aqui RC. Isso aqui é que faz a parte do filtro. Isso aqui, na verdade, é um buffer. Então, ó, o buffer dá ganho unitário. E isso aqui faz a filtragem. Então, quem faz a filtragem é o R1C1. Então, até que a frequência de corte só depende de R1C1. E o ganho unitário. Esse daqui já tem um ganho diferente de 1. Quem faz a parte de filtragem é o R3C1. Ó, a frequência de corte depende do R3C1. E o ganho depende do R1 e do R2. Então, o ganho é dado para R1 e R2. A parte de filtro é R3C1. Certo? Então, é que dependendo das vezes eu preciso filtrar e amplificar, por exemplo. Se eu quiser. Não preciso fazer dois circuitos. Eu posso fazer tudo num só. Eu quero filtrar o sinal, mas também quero amplificar esse sinal em 3 vezes. Já usa essa segunda opção aqui, ó. E todos eles são não inversores. Perceba que o sinal de entrada é aplicado à entrada não inversora. Certo? E o último é o filtro passa baixa de primeira ordem inversor. Ele já tem esse circuito, né? Já é um pouco diferente do que a gente viu. O ganho é dado por R2C1. E a filtragem é dado por R2C1. Aqui, ó. Então essa parte faz a parte de filtragem e o R2C1 ganho. Então esse aqui eu tenho a opção de fazer um filtro que atenua, que amplifica e filtra. Só que ele é inversor. A saída é invertida referente à entrada. Esse daqui... Só um minuto. Esse daqui, o primeiro tem ganho unitário, esse aqui dá um ganho diferente de 1, mas só amplifica, e o inversor, ele dá um ganho variável, né? Pode ser amplificar, atenuar, mas o sinal é invertido referente à entrada. Beleza, gente? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse aqui está lá no Malvin. Qual que é o ganho de tensão do circuito da figura 19.23? Esse daqui. Qual que é a frequência de corte? Qual que é a resposta em frequência? Bom, vamos fazer isso aqui. Na verdade está até feito já. Ó, primeira coisa, identifica o circuito. Ó, esse daqui ó, é o filtro passa baixa, primeira ordem, com ganho diferente de 1. Então, por exemplo, na prova, quando eu fazia a prova presencial, né, isso aqui, todos os circuitos estavam lá. Todos os filtros, todos eles. Então a gente vai só identificar qual filtro que é esse. Esse é um filtro. Ele é a primeira ordem, porque ele só tem um capacitor, passa baixa, que o capacitor está posicionado aqui. Vocês vão ver que o passa alto inverte. Então qual que é o ganho? O ganho desse circuito depende só de esses dois elementos, ó, que é 1 mais 39K sobre 1K. Então o ganho é 40. A frequência de corte é 1 sobre 2π, 12K, 680 pico, dá 19,5K. Então com isso eu consigo chegar, né, na resposta em frequência do filtro. Quer ver? Se eu fosse desenhar ela, deixa eu compartilhar aqui. Então tudo que a gente precisa é ganho e frequência de corte. Então, ó, eu tenho que o ganho do filtro é 40. E a sua frequência de corte é 19,5K. Bom, isso aqui é tudo que eu preciso.
Como é que eu vou redesenhar a resposta em frequência? Primeiro, ele é um tipo passa baixa. Então a resposta em frequência certamente vai ter esse comportamento aqui, ó. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar. Todo filtro passa de primeira ordem é Butterworth. Vou repetir. Todo filtro de primeira ordem é Butterworth. Todo, sem exceção. Então, a aproximação Butterworth é característica do de primeira ordem. Então, esse é o comportamento. Ele é um passa baixa, primeira ordem. Quando eu sei que ele é de primeira ordem, eu já posso afirmar com certeza que essa taxa de decaimento aqui é menos 20 dB por década. Porque ele é de primeira ordem. Cada ordem impõe 20 dB menos 20. A frequência de corte, quer dizer, qual que é o ganho? O ganho é 40. Passando isso aqui para dB, vai ficar 20 log de 40. 20 log de 40, se eu não me engano, dá 32. Deixa eu ver. Quarenta log vezes 20. 32. Então isso aqui tem 32 dB. Então aqui, ó. Só um minutinho, gente. Então aqui eu vou ter 32 dB, que é o ganho dele. Na frequência de corte, que é 19,5K, aqui embaixo, eu perco 3 dB. Então toda a frequência de corte, isso é para o caso do Butterworth, tá? No Butterworth, na frequência de corte, se perde 3 dB. Então na frequência de corte, eu vou ter 29 dB. E a partir daí ele vai perder 20 dB por década. Tá feita a resposta em frequência. É bem parecido com a do AO, muito parecido. A diferença é que aqui agora a frequência de corte, que é esse valor aqui, ó. Lembra que no AO depende da frequência de ganho unitário? O produto ganha. Aqui não, a gente está falando do filtro. Aqui eu consigo escolher qual que é essa frequência de corte, através lá do circuito. Então aqui eu sei falar, por exemplo, se o sinal tiver aqui, por exemplo, ó, se a minha frequência for, se eu tiver um sinal com frequência de 10K, o ganho dele vai ser 32 dB. Se o sinal tiver frequência, por exemplo, de... Quer ver? Eu vou até... Quer dizer, eu vou só fazer uma conta aqui para ficar mais fácil, ó. O meu sinal tem frequência de 1.95K. 1.95K tá aqui, né? Tá na banda de passagem. Então tem 32 dB. Aqui, se o meu sinal tiver 195K, aqui ele já está na banda de corte. Se ele está na banda de corte, ele vai respeitar esses 20 dB por década. Se em 19.5K eu tenho 29 dB, em 195K, que eu estou uma década acima, ele perdeu 20 dB. Então aqui ele vai ter 9 dB de ganho. Tá claro? Então, essa é a resposta em frequência do filtro. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Olha só, eu vou até simular isso aqui. Vamos fazer a simulação para esses negócios ficarem... que é interessante, né? A gente faz o circuito, vamos simular também. Para simular, vocês estão vendo minha tela agora do notebook, né? Ou não? Sim. Tá, beleza. Então, olha só. Como é que eu simulo isso aqui no PC? É muito simples simular aqui, ó. Primeiro, eu vou pegar uma O. Inclusive, eu vou até pegar a O ideal. Para trabalhar com filtros, vamos mexer com a O ideal, é mais fácil. Então, se eu for pegar o AO ideal, a única coisa que eu vou parametrizar dele é a alimentação, mais ou menos 15. Eu só quero ver a resposta do filtro. Então, vamos montar. Ó. Então, o amplificador não inversor, quer dizer, ó, os elementos mais importantes estão aqui embaixo. Deixa eu só pegar lá o que ele tem, né?
Ó, que é 12K 680 pico. Ó, 12K 680 pico. E aqui vem as resistências de ganho. Aqui é 1K. E aqui é 39K. Pronto. Tá praticamente pronto. Aqui está meu sinal de entrada. Aí para eu ver a resposta em frequência aqui no PSIM, o que eu vou fazer? Ó? Eu não preciso nem mexer nesses parâmetros aqui. Ó. Eu vou chamar isso aqui de VIN. Eu não preciso nem preocupar em mexer com esses parâmetros, porque eu vou usar aquele bloquinho que é o AC Sweep, que está aqui, ó, para manipular essa fonte. Eu quero variar a resposta dela. Então o AC Sweep faz isso. Eu vou pegar já o AC Sweep Probe e colocar aqui na saída, que eu vou pegar a relação da saída com essa fonte, é o ganho do sinal. Então eu vou fazer esse sinal variar. A frequência inicial, vou começar com 100 Hz e vou finalizar com 195K, que é até onde eu sei. Quer dizer, eu quero ir até ali, 195K. 51 pontos, a fonte chama VIN. Eu vou começar com 1 volt e 1 volt, pronto. Não, 1 volt e 1 volt é pouco. 1 milli e 1 milli, senão vai saturar o AO. Ele dá um ganho de 40. Eu vou colocar 1 milli e 1 milli para cada um. Quer dizer, isso aqui eu não estou preocupado com a amplitude, eu só quero saber do ganho. Então quando eu simular aqui, ó, ele vai me dar essa resposta em frequência. Vamos ver se está certo. Olha lá. Aqui é amplitude, isso aqui é fase. Eu vou tirar a fase por enquanto. Olha lá. Na frequência, na banda passante, ele deve estar com 32 dB. Olhando só para a resposta em frequência, ó, eu estou com 32 dB, olha lá, 32 dB na banda passante. Onde está a frequência de corte? Se eu não conhecer a frequência de corte, eu sei que ela vale 19.5K. Se eu não conhecer ela, é simples. Eu pego a banda de passagem, está com 32 dB. Eu vou andando até ele perder 3 dB. A hora que aqui tiver em 29 dB, ó, é a frequência de corte, quer ver? 29 dB exatos. Aqui, ó. Olha lá, 19.5K. 19.47K. Aqui é a frequência de corte. Então, na frequência de corte, ele perde 3 dB. Está com 29K. E lá em 195K, que é uma década acima disso, ele deve estar com 9 dB, né? Que é uma década acima, tinha 29, aí deve ir para 9. Olha lá. Uma década acima. Ah, exatamente. Aqui ele não pegou uma década exata. Aqui está com 193. Então seria, aqui está com 12. Se eu estivesse pegando em 195, certamente cairia para 9. Então tá aí a resposta em frequência do filtro. Aqui eu sei exatamente como é que o sinal vai se comportar. Tá claro? Pessoal, tranquilo. E para eu ver se o circuito está funcionando mesmo, só para a gente finalizar isso aqui, eu vou tirar isso aqui e isso aqui também. Quer ver? Ó? Eu vou colocar aqui na entrada, ó, 1 volt na frequência de 1.1K. E eu vou colocar em duas fontes em série aqui, 195K, eu vou colocar 1 volt também, quer ver? Olha o que vai acontecer. Isso aqui eu vou chamar meu sinal de entrada, que vai ser o VIN. E aqui é o Vout. Então imagina que eu tenho o meu sinal de interesse está em 1K. Quer ver? Vamos até na prática como é que isso aqui é feito. Como é que é feito o projeto do circuito. Deixa eu só colocar esse passo aqui um pouco menor. Ferrou meu PC, deu pau. Mas gente, travou tudo aqui. Brincadeira, um trem desse. Eu sei que tá simulando, eu quero fechar. Pera aí. Bom, eu estou perdendo mais tempo nesse primeiro aqui, porque os demais vão seguir essa lógica. Pronto.
Bom, tá aí. Então aqui eu tô, ó, quer ver? Acho que eu tinha salvo. -8, tá, beleza. Olha só. Eu vou pegar o meu sinal de entrada, por exemplo. Imagina que o meu sinal de entrada, que eu chamei de VIN, tá aqui, ó. Esse é o sinal de entrada. Eu falo, nossa, tá horrível, não é isso aqui que eu quero. Aí beleza, eu pego isso aqui no osciloscópio. Eu esperaria uma senoide com 1K de frequência. Está dando isso daí. Obviamente está com ruído. Qual que é a primeira etapa? Vamos fazer o FFT. Quando eu faço a FFT do sinal, eu vejo que ela tem, ó. Eu estou vendo aqui, ó, duas coisas. Eu vou ter uma componente em 1K com 1 volt de pico e outra componente em 195K com 1 volt de pico também. Então a relação de sinal-ruído é 1. O que eu tenho de sinal de interesse, eu tenho de ruído também. Para minha sorte, as frequências são bem distantes uma da outra. Então vai ficar fácil eu filtrar. Então o que eu faria na prática? Olha, aqui está meu sinal de interesse, aqui está meu sinal de ruído. Eu vou projetar o filtro para cortar aqui, ó, em 19.5K, nessa faixa aqui, ó. A partir daqui, 19.5K que está mais ou menos aqui, quer ver? Aqui, ó. Ó, nesse ponto onde está essa reta tracejada, ele vai cortar, então ele vem com um ganho e a partir daqui ele corta. Isso seria o sinal de saída. Quer ver? Se eu for pegar o sinal de saída Vout, que é o sinal do filtro já, aqui, ó, esse é o sinal Vout, ó, depois do filtro. Ó, o que eu já tenho aqui? Ah, aqui ele saturou tudo. Ah, tá claro. Por que saturou? É porque meu ganho está muito alto. Deixa eu colocar aqui 100 mili e 100 mili. É porque como ele dá um ganho de 40 vezes 1 volt, obviamente é saturar mesmo. Olha lá. Olha só. O sinal de entrada... Pera aí. Ah, tudo bem. É porque está dando um ganho. O sinal de entrada é esse. O sinal de saída, que é o Vout, é esse aqui, ó, o azul. Olha o que ele fez. Ele amplificou o sinal, né, de interesse e também amplificou tudo. Mas ele filtrou também, que está vendo a senoide aqui já. Vamos passar o FFT para a gente ver o que aconteceu. Que pelo FFT eu consigo descobrir o que ele fez. Se foi conforme o esperado. Tá lá, o sinal de entrada e o sinal de saída. Tá vendo? Ó, ele pegou o sinal... O azul é o de saída já. Ele pegou o sinal de entrada. Aqui ficou com ganho de 40, né? Não ficou muito legal de ver. Quer ver? Deixa eu pegar o sinal de entrada e multiplicar por 40 também, só para a gente colocar no mesmo patamar. Tá aqui, ó. Seria o verde. Pronto, tá lá. Ó o que ele fez, ó. Ele pegou o sinal de entrada. Pera aí, gente. Tá lá. Ele pegou o sinal de entrada em 1K, que tá dentro da banda passante, né, e multiplicou por 40, tá vendo? O azul tá aí, ó. Ele manteve o sinal de entrada e multiplicou por 40. E lá na frente, aqui, em 195K, olha o que ele fez, ó. O sinal de entrada seria esse aqui, ó, o vermelho. Ele atenuou no caso aqui vai dar atenuação de 20 dB, que seria 10 vezes menor. Então se entra... Olha lá, ele está 10 vezes menor, tá vendo? Ó, ele tinha pico de 4, foi para 0.4. Porque é 20... Como eu falei, uma década que é 20 dB a menos, é uma redução de 10 vezes. Então o sinal foi atenuado em 10 vezes. Tá claro? Então o circuito ele praticamente filtrou. Eu filtrei e amplifiquei. Quer ver? Se eu fosse pegar esse sinal de entrada e multiplicar por 40, só para a gente ver como é que ele ficaria, ele deveria ficar assim, ó. Olha lá, ó. Seria o verde. Olha como é que ele tá, que é o Vout. Olha lá, ele tá bem mais limpo. Eu tirei basicamente todo esse ruído aí que tá em verde. Tá claro? Bom, não sei se ficou confuso ou não isso. Espero que não. Bom, vamos voltar aqui. Ah, tá aí até o exemplo, já estava até resolvido aqui, ó. Foi o que a gente acabou de fazer. Tá a resposta em frequência
Quer dizer, o circuito é a sua resposta em frequência. 32 dB, na frequência de corte ele perde 3 dB e depois ele atenua 20 dB por década. Aí é a frequência de corte. Tranquilo, gente? Bom, primeira ordem é isso. É simples, é só usar as equações. Então, resumindo e concluindo, tem essas três opções. Todos eles são do tipo Butterworth. Todo filtro de primeira ordem é Butterworth. Ele vai atenuar 20 dB por década e eu posso escolher se eu dou ganho ou não dou. Então, eu tenho essas três opções do que escolher. É isso. Bom, o filtro de primeira ordem, ele não é muito usado na prática, porque assim, ele usa um AO, ele atenua 20 dB por década. O de segunda ordem, ele já vai atenuar 40 dB por década. Ele atenua 10 vezes mais, que 40 dB já atenua 100 vezes. Então, se eu fosse fazer um filtro de segunda ordem usando um único AO, que vai ter um AO só também, ele vai atenuar 10 vezes mais que o de primeira. Então, é melhor fazer já um de segunda ao invés de um de primeira, porque ele usa também só alguns componentes a mais, certo? E o filtro de segunda ordem, ele me permite implementar as outras aproximações. Butterworth, Chebyshev, Chebyshev inverso, elíptico, Bess, por aí vai. Então, os de segunda ordem para frente eu consigo fazer mais aproximações. O de primeira ordem ele só é Butterworth. Os de segunda não, eu consigo fazer mais coisas. Tá claro? Bom, aí para isso vai ter alguns conceitos. Eu vou só falar desses conceitos. Não vai dar tempo, obviamente, de fazer isso hoje. E eu vou deixar assim como tarefa para vocês estudarem esses conceitos para sexta-feira, que eu vou usar bastante. Que são, por exemplo, o fator Q, principalmente o fator Q. Lembra aquele fator Q de circuitos, que é o fator de qualidade? A gente vai usar bastante ele aqui. Então, o que é, por exemplo, o que determina a aproximação ou o comportamento do filtro? Se ele vai ser Butterworth, Chebyshev, Chebyshev inverso, elíptico e Bessel. É esse fator Q. Se o fator Q for 0.707, ele é Butterworth. Deixa eu ver se eu amplifico isso aqui. Não. Se ele for 0.707, ele é Butterworth. Se ele for maior do que 1, ele já é do tipo elíptico. Eu não coloquei aqui, na verdade não está aqui, mas se ele for, por exemplo... Cadê a caneta? Se ele for 0.577, se ele fizer assim, ó. Aí se ele for 0.577, esses números já são definidos, tá? Ele é do tipo Bessel. Então, para cada fator Q... Nossa, pronto. Para cada fator Q, eu vou ter uma aproximação. Os de segunda ordem, a gente consegue fazer três aproximações. É o Butterworth, o Chebyshev e o Bessel. Estou falando de segunda ordem. Se for de quarta ordem para frente, dá para fazer as demais. Mas o de segunda ordem em específico dá para fazer o Bessel, que é para um fator Q de 0.577. Dá para fazer o Butterworth se o fator Q for 0.707. E qualquer fator Q maior do que 1 é o Chebyshev. Vou chamar de carinhosamente de Che. Não vou escrever Chebyshev aqui nunca. Então, qualquer fator Q maior do que 1 é Chebyshev. 0.707 Butterworth e 577 Bessel. Então eu consigo escolher a aproximação do filtro definindo o fator Q dele. Certo? Tá claro até aí? Bom, e existe um outro conceito que é chamado de frequência de polo. A frequência de polo vai ser usada para eu projetar o filtro. Por exemplo, tá aqui um filtro com a aproximação. Isso aqui seria um Chebyshev, por exemplo, fator Q maior do que 1. O que é a frequência de polo? Quer dizer, o que eu tenho de conceitos aqui? Ó? Quando o fator Q é maior do que 1, eu tenho três frequências envolvidas aqui. Ó. Ele vem com ganho de 0 dB, aí ele tem uma ressonância, que é o pico, volta a ter o que ele tinha e perde 3 dB. Então tem esses outros três frequências. Frequência de ressonância acontece no pico. A frequência de corte agora já não é mais quando ela perde 3 dB, é quando ela volta a ter o que ele tinha de ganho. E vai ter uma terceira frequência, que é a frequência de 3 dB, que é quando ele perde 3 dB. Então, só para não ficar confuso, quer ver?
Se eu voltar aqui no de primeira ordem, ó, o que acontece no filtro de primeira... Esse aqui é o de primeira ordem. Genericamente falando, eu tenho 3 frequências aqui, ó, ressonância, que é no pico, corte e 3 dB. Quando o filtro é de primeira ordem, ou melhor, quando ele é do tipo Butterworth, lembrando que todo primeira ordem é Butterworth, não tem ressonância e a frequência de corte coincide com a de 3 dB. É por isso que eu nem falo de ressonância, porque não tem, e eu falo assim, ó, na frequência de corte ele perde 3 dB, porque coincide isso, uma frequência é exatamente igual a outra. Então todo filtro Butterworth, frequência de ressonância não existe, frequência de corte é igual a frequência de 3 dB. Quando ele não é do tipo Butterworth, ele é do tipo Chebyshev, por exemplo, aí eu já vou ter, ó, eu tenho ressonância, então ele vem com ganho de 0 dB, ele dá um pico, isso aqui é a ressonância. Quando ele volta a ter o que ele tinha, que é 0 dB, aqui é a frequência de corte. E quando ele perde 3 dB do que ele tinha, ele vai ser a frequência de 3 dB. Pessoal, tá claro isso? Alguém não entendeu? Eu estou perguntando isso porque se não entendeu daqui para frente, eu vou usar isso aqui o tempo todo. Alguma dúvida aqui na resposta em frequência? Senhor, explica de novo, por favor. Claro, quer ver? Eu vou desenhar aqui a Butterworth, só para a gente ver. Então, assim, genericamente falando, eu tenho essas 3 frequências. Ressonância, corte e 3 dB, certo? Eu vou desenhar aqui em cima o Butterworth. O Butterworth seria isso aqui, ó. Nossa, vai ser difícil desenhar. Ó, piorou. Tá. No comportamento Butterworth não ficou nada, não ficou legal. Mas no Butterworth não tem ressonância, então esse aqui não existe. No Butterworth. E no Butterworth, essas duas frequências aqui são iguais. A frequência de corte coincide com a de 3 dB. Por isso que a gente só fala dela, frequência de corte. Então quando ele é do tipo Butterworth, eu só preciso falar da frequência de corte, porque não tem ressonância e a de corte é igual a de 3 dB. Então se o filtro tem, por exemplo, 0 dB, né, que ganha 1, na frequência de 3 dB, que é igual à frequência de corte, ele perde 3 dB. Então a gente só fala de uma frequência no Butterworth. Agora, quando ele não é Butterworth, são 3 frequências. A frequência de ressonância é quando, ó, na banda passante ele tem ganho 1. Ele vai e dá um ganho, ele tem um overshoot, ou seja, o ganho aqui na frequência de corte, na frequência de ressonância, ele vai aumentando. Então ele vai ter um pico. A hora que ele aumenta o ganho, a hora que ele para de aumentar, aqui é a frequência de ressonância. É quando ele tem um maior ganho, certo? Então ele subiu. Então aqui foi lá para 6 dB, por exemplo. Quando ele volta a ter 0 dB, que é o que ele tinha antes, aqui é a frequência de corte. Então a hora que ele volta a ter 0 dB, vamos falar em valores, aqui é 1K. Em 1.3K ele volta a ter 0 dB. Aqui é a frequência de corte. E quando ele perde 3 dB, aqui é a frequência de 3 dB. Tá claro? Ok, mas aí a frequência de 3 dB, depois disso... Ele atenua 20 dB por década. Aí é igual o de primeira ordem. Isso. Então vamos pensar assim, ó, o que seria um Butterworth de segunda ordem? Ele não vai... Pera lá, eu vou fazer isso aqui. Eu vou gastar meus 15 minutos finais fazendo isso. Porque é importante. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui 2 circuitos que tem a resposta em frequência. Vamos identificar essas frequências que eu estou falando no circuito, nos circuitos reais. Só que aqui agora vai ser... Deixa eu pegar um exemplo já, na verdade, porque no exemplo... Aqui. 30K, 30K... Não, isso aqui não é muito legal, não. Tá, pode ser então. Estou só escolhendo um exemplo a dedo aqui. Aqui vai dar certo. 30K e 1.64 nano. 30K.
Eu não estou falando ainda do circuito, tá? Eu só estou falando de resposta em frequência. E depois eu falo do circuito. 820 pico. 820 pico. 820 pico. Porque olhando na resposta em frequência real, fica mais simples de ver. Deixa eu só ver se eu vou conseguir fazer isso aqui de forma simples. Eu acho que vai dar certo. E aqui vai ser... Isso aqui a gente vai ver tudo na sexta-feira, tá? Eu só quero mostrar pra vocês o tamanho do problema. Porque eu vejo, o ideal é que vocês pegassem isso daqui e já dessem uma estudada. Mas que coisa, eu não tô... 1.56K. Nossa, eu tô arriscando muito, porque eu não sei se esses projetos que eu tô fazendo aqui vai dar certo, mas acho que vai. Vamos simular para ver. Eu só quero uma resposta em frequência real, é isso que eu quero. Olha lá, errei. Tudo bem, peguei um... Ah, tá, já sei até por quê. Tá bom que eu já copio o outro aqui, olha só. Eu vou pegar dois aqui, quer ver, ó? Eu vou pegar esse mesmo circuito, eu vou copiar. Esse ali que eu fiz, eu acertei um Chebyshev. Agora eu quero ver se eu faço um Bessel. Um Bessel não, um Butterworth. Eu acho que aqui vai dar. Eu vou pegar a mesma entrada, tá vendo? Então assim, são dois filtros diferentes, né? Eu só estou pegando aqui agora respostas também diferentes. Dura esse tempo que ele demora para simular. No início ele demora um pouco mais, depois ele dá um grau. Bom, mas enquanto isso, enquanto ele finaliza aqui, tá claro? Ficou alguma coisa estranha? Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Então assim, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero olhar a resposta em frequência, que seria isso aqui, quer ver? Vamos analisando por aqui enquanto vai lá. Imagina que eu tenho essa resposta em frequência. O que eu tiro de informações daqui? Eu só estou olhando para a resposta em frequência. Perceba que eu não tenho nada ainda assim de informações dela, mas eu consigo tirar tudo por aqui, ó. Deixa eu só aumentar a linha. Então olha só. Eu falo assim, senhor, está aqui uma resposta em frequência. Tira as informações dela. Eu acho que acabou. Acabou. Tá lá. Beleza. Tá aqui a resposta em frequência do primeiro circuito. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas uma em cima da outra aqui. Coloquei, tá lá. Vamos fazer só a... Vou começar pela Butterworth, na verdade. Ó. Isso aqui, como é que eu sei que é uma aproximação Butterworth? É bem simples. O Butterworth ele é plano e plano, tá vendo? Então isso aqui já é 90% que já é um Butterworth. O que eu tenho de informação daqui? Qual que é o ganho na banda passante? Eu estou com um ganho aqui de 38.6 dB. Vocês estão vendo aqui, né? 38.6 dB. Onde é a frequência de corte? É quando ele perde 3 dB, porque no Butterworth coincide, frequência de corte coincide com a frequência de 3 dB. Então a hora que eu for andando, se na frequência de corte, quer dizer, a hora que ele perder 3 dB, 38... Não, eu estou com 3.86. 3.86. A hora que ele tiver com 0.86, 0.86 aqui, ó. Aqui a frequência de corte é igual a de 3 dB. Então no filtro Butterworth, corte e 3 dB coincidem, é o mesmo ponto e não tem ressonância. A partir daqui ele cai 20 dB por década. Nesse caso aqui não, perdão, 20 não, 40. Aqui ele vai perder 40 dB por década, porque ele é um filtro de segunda ordem. Se eu for pegar aqui uma década acima, quer ver? Aqui está com 0,8. A hora que eu pegar, aqui não vai dar uma década exata, ia dar com menos 30 e alguma coisa. Ele já está perdendo 40 dB por década, ao invés de 20.
Então, se eu medir essa taxa de inclinação aqui, como é que eu meço essa taxa de inclinação? É a taxa mesmo. Se eu pegar a diferença aqui, calcular o ângulo aqui, ó, vai dar menos 40. Esse é o Butterworth. Quer ver o Chebyshev? O Chebyshev eu já tenho mais frequências. Olha lá. O Chebyshev... Deixa eu tirar o Butterworth aqui para não confundir. Mas que burro! Tirei a que eu preciso. Pronto, tá lá. Essa é a Chebyshev, ó. Como é que eu tiro as informações daqui? Primeiro, na banda passante ele tem 8.16 dB. Esse é o ganho dele, 8.16 dB. Aí eu vou andando. Quando ele bater no pico, aqui ó, quando ele bater no pico, ou seja, em 15 ponto, é o pico aqui ó, 15.48 dB. Isso aqui é a frequência de ressonância, 6K. Aqui está a ressonância, é o F0. Onde é a frequência de corte desse circuito? Quando ele volta a ter o que ele tinha, ou seja, 8.16. Quando ele volta a ter 8.16, que é aqui mais ou menos, aqui é a frequência de corte, em 8.7K. E quando ele perder 3 dB, que ele vai lá para 5.16 dB, que é aqui, ó, aqui é a frequência de 3 dB. Então, deixa eu ver se eu consigo... Quer ver? Aqui, ó. Onde estão as frequências? A ressonância está aqui. Caneta azul. Azul caneta. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho disso. Ah, vai aqui mesmo. Nossa, ó. Aqui está a ressonância. Nossa Senhora Eterna, eu quero apagar. Olha lá. Aqui está a ressonância. Aqui está, se eu for pegar onde ele tinha, aqui estaria a... Nossa Senhora. Aqui está a frequência de corte e quando ele perde 3 dB, está a frequência de 3 dB. São as três frequências. Ressonância, corte e 3 dB. Tá claro? Então é fácil identificar. Então, genericamente falando, o circuito ele pode ter três frequências. Ressonância, corte 3 dB. No Butterworth não tem ressonância, corte 3 dB é o mesmo. Por isso que é um pouco mais simples. Agora, quando não é, isso aqui seria, por exemplo, um Chebyshev. Esse circuito aqui é o Chebyshev, ele tem ripple também. Isso aqui é o ripple, ó. Como ele é de ordem 2, ele vai ter um ripple. Se eu fizesse um Chebyshev de ordem maior, ele teria mais de um ripple. Então seria, por exemplo, um Chebyshev de quarta ordem. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui. Seria simplesmente colocar um circuito na frente do outro aqui, ó. Não sei se você vai deixar simular. Deixa eu ver. 20K, 20K. Deixa eu ver se você vai simular isso aqui rápido. Enfim. Tá claro. Então se eu fosse fazer... perdi tudo a informação. Se eu fosse fazer um Chebyshev de quarta ordem, ele vai dar 2 ripples ali na banda de passagem. Aqui não ficou legal, não deu para ver bem. Teria que ser um valor bem menor aqui. Tem que pegar o projeto certinho. Acho que bem provavelmente eu não vou conseguir. Ele vai aparecer 2 ripples aqui, ó. Um ripple, depois outro ripple. Não tá legal. Enfim, tem que ser o projeto certinho. Bom, então tá claro o que seria ressonância corte 3 dB? Essas frequências? Bom, aí a questão é o seguinte. Como é que eu acho essas frequências teoricamente, empiricamente falando? Todo circuito, eu vou encontrar dele uma chamada frequência de polo.
Todo circuito tem uma frequência de polo. E eu tenho uma tabela onde eu tenho o K0, Kc e K3. Perceba que o que eu fiz ali foi analisar a forma de onda, concorda? Eu analisei a forma de onda e achei a frequência de ressonância, corte e 3 dB. Eu achei essas três analisando a forma de onda. Como é que eu acho esses valores empíricos, de forma teórica, para comparar, inclusive, se está certo? Todo circuito vai ter uma frequência de polo. E eu tenho uma tabela que me dá o K0, Kc e K3 dB. Para o filtro passa baixa, se eu multiplicar o K0 vezes a frequência de polo, eu tenho a ressonância. O Kc vezes a frequência de polo, eu tenho o corte. E o K3 vezes a frequência de polo, eu tenho o 3 dB. Então a gente consegue calcular essas frequências, calculando a frequência de polo do circuito. Todo circuito tem uma frequência de polo, é como se fosse a identidade do circuito. E eu tenho uma tabela que eu tenho esses Ks. Com isso eu consigo achar essas três frequências, certo? É isso que a gente vai fazer na sexta-feira. Então, ó, a frequência de polo depende do circuito e os índices K são dados via tabela. Senhores, eu vou deixar o seguinte, então fica já como um material assíncrono. Na sexta-feira a gente vai ver isso aqui, mas por favor estudem isso, essa parte é interessante, é importante. Já dá uma olhada aqui a respeito das topologias de filtro, que a gente vai resolver cada um deles. Vamos fazendo isso aqui, essas análises aqui, ó. Certo? Então, eu perdi um tempão. Ó, só pra você ter noção, essa aula inteira aqui, normalmente eu dou isso aqui em uma aula presencial. Eu perdi tempo ali no início para explorar um pouco dessa questão da resposta em frequência. Daqui para frente vai ser um pouco mais acelerado. Então, por favor, estude isso aqui de forma assíncrona, porque na sexta eu já vou dar uma corrida, senão a gente não consegue concluir. Tranquilo? Então eu parei aqui, ó, justamente na... Vocês vão ver exatamente essa parte aqui, ó. É o filtro Silent Key. Silent Key foram os caras que inventaram isso aqui. Isso aqui foi feito na década, se eu não me engano, de 60, 70. Foi o doutorado dos dois. É um filtro bastante usado. É um circuito simples. As equações já estão prontas. Eu não vou nem deduzir a equação. Isso aqui é complicado. Se eu for entrar aqui dentro desse filtro, é muita coisa. Mas enfim. É um filtro muito usado. Então, dá uma olhada no Silent Key. A gente vai usar ele bastante. Beleza? Bom, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, professor, é isso aí. Eu achei que eu tinha travado. Eu falei, não é possível. Se eu travei e falei esse tempo todo aqui à toa, eu ia ficar muito bravo. Não, tava tranquilo. Não, então beleza. Senhores, é isso então. Então na sexta-feira, dia... Que dia que vai dar na sexta? Dia 27, né? A gente continua. Quinta tem laboratório normal, né? Quinta tem laboratório normal. Beleza. Valeu. Ah, já tem um detalhe aí. Quinta-feira, o laboratório já entra essa parte de filtros. Assim, a gente vai até um pouco além. Só que, obviamente, já estou adiantando. O laboratório eu devo postar amanhã. Já, vocês vão precisar dar uma estudadinha, porque já tem um pouquinho além do que eu falei. A gente vai ver, na verdade, até a segunda ordem ali. Essa aula aqui, esses slides aqui, ó, compõem um laboratório de quinta. Quem quiser participar dessa aula, tiver tranquilo, eu acho que é improvável, mas na quinta-feira a gente vai simular a respeito desses filtros. É isso. Então, assim, não precisa estar matriculado na disciplina, tanto é que eu mando o mesmo link, enfim, fique à vontade. Sexta-feira teve? Sexta-feira passada não. Sexta-feira passada não teve aula. Beleza. Então, valeu, professor. Obrigado. Falou.